Pela misericórdia imotivada de Shri Guru e Shri Gauranga, continuamos no Hridaya Mandir, o templo do seu coração, a leitura do belíssimo Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. E ele está revelando para nós as revelações de Gauranga Mahaprabhu, né? Então, ele está bem explicando o segundo desejo, não é? Ele está explicando Madhurima. Então, quais são os 3 desejos? Sokyam. Isso, Sokyam. Então, Mahima é o desejo de Krishna conhecer a glória do amor de Srimati Radhika. E Madhurima é o desejo de Krishna conhecer ou saborear o que Srimati Radhika saboreia quando ela experimenta o amor dele, né? Isso é Madhurima. Então a gente está bem aqui. Darpanade dekhi yade apana madhuri arshadite hoyaloba arshadite nari. Krishna está falando assim: se eu vejo minha doçura num espelho, me sinto tentado a saboreá-la, mas não obstante, não consigo fazê-lo. Como Krishna, quando ele é pequenininho, a primeira vez que ele olha num espelho, ele fica maravilhado, né? Olha que menino bonitinho, né? Ele fica atraído pela sua própria forma transcendental. Aí ele continua, Krishna está pensando, né? Vichara kori yadi ashwada upaya. Você lembra? Ashwada. Ashwada é uma palavra importante no Bengali. Ashwada. Ashwada. Saborear, né? É o verbo saborear. Vichara kori yadi ashwada upaya. Radhika swarupa haite tabe manadhaya. Se eu bolo, ou se eu arquiteto uma maneira de saborear minha doçura, eu descubro que fico ansiando pela posição de Srimati Radhika. Então olha só que interessantíssimo, né? O que ele está dizendo? Que se ele arquiteta uma maneira de saborear a sua própria doçura, ele descobre que anseia pela posição de Srimati Radhika. Aí Prabhupada diz, a atração, a atratividade, acho que essa palavra não existe, né? A atração de Krishna, ou assim, o aspecto atrativo de Krishna, o fato dele ser atrativo, é maravilhoso e ilimitado. Ninguém consegue ter noção do limite desse aspecto de atração. Você pode, se você está em Braj, você vê como a forma de Krishna é atraente, mas essa visão que você tem, ela não tem fim. Somente Srimati Radhika pode saborear essa extensão toda da atração de Krishna a partir da sua posição na categoria de Ashraya. Ela é Ashraya Tattva e Krishna é Vishaya Tattva. O espelho do amor transcendental de Srimati Radharani é perfeitamente limpo. Ele é nítido, né? Cristalino. No entanto, ele se faz mais claro ou claríssimo no método transcendental de compreender Krishna. Então, o Prabhupada está fazendo revelações muito profundas, né? Que o espelho do amor transcendental de Srimati Radhika é perfeitamente limpo, nítido, mas ele também se faz mais nítido e nitidíssimo no método transcendental que ela tem de compreender Krishna. No espelho do coração de Srimati Radhika, os aspectos transcendentais de Krishna parecem cada vez mais novos e frescos, viçosos.
no espelho transcendental do coração, no espelho do coração de Srimati Radhika. Os aspectos transcendentais de Krishna parecem cada vez mais novos e frescos. Então, toda vez que Srimati Radhika contempla a bela forma de Krishna e reflete sobre as qualidades de Krishna, essas características transcendentais de Krishna ficam cada vez mais joviais, cada vez mais frescas, viçosas. Né? Em outras palavras, a atração de Krishna aumenta na proporção do entendimento de Srimati Radharani. Né? E a capacidade que ela tem de entender a doçura de Krishna, ela está sempre crescendo. Cada um dos dois, Radha e Krishna, tenta superar o outro. Então é uma competição, uma briga de amor, né? Uma briga de amor transcendental. Mas nenhum dos dois quer ser derrotado no processo de aumentar a intensidade do amor. Desejando compreender a atitude de Radharani, de aumentar o amor, de intensificar o amor, o Senhor Krishna aparece como Shri Chaitanya Mahaprabhu. Então a gente está lendo as palavras puras de um Vaishnava puro, né? Shuddha Vaishnava, né? Tem que confirmar se o S é. Acho que é Shuddha, né? Shuddha Bhakata Charanarena Bhajanayanu Kula. Então a gente está lendo as palavras que Srila Prabhupada está. O que Prabhupada está fazendo? O que o Guru faz? Ele faz a batedura do oceano do néctar que está no coração de um outro Vaishnava. Porque pela própria natureza deles, se, por exemplo, no caso de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, né? Quando ele encontra o seu Gurudeva, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, ele que antes era um seguidor de Mahatma Gandhi e achava que a cultura védica só seria reconhecida e respeitada no mundo se ainda se tornasse independente. Né? Você chegou a ler sobre isso? Que ele chegou para o seu Gurudeva e falou assim: mas assim, que adianta a gente tentar difundir a mensagem de Mahaprabhu se o país onde Mahaprabhu aparece está sob o domínio de um povo estrangeiro? Aí você me pegou, não sei se o nome para a competição entre os dois é Vilas. Não teria que pesquisar, ok? Eu não saberia te responder essa. Mas aí, o que Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada falou para ele? Ele falou para ele que, na verdade, a missão de Mahaprabhu, a filosofia de Achintya Bheda Bheda Tattva, ela é completamente transcendental a essas considerações de divisão política, se o país é dependente ou independente, né? Se as pessoas estão vivem sob um regime monárquico ou democrático, enfim. Né? Então, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele apresentou argumentos para demonstrar isso. Porque a missão de Mahaprabhu é a verdadeira missão do Atma, né? Da alma espiritual. E quando você está em Brahma Bhuta Prasaranatma Nasochati Nakanchati, quando você está na plataforma da alma, nesse patamar transcendental da alma, qualquer outra consideração ligada à sociedade, amizade e amor materiais não chega a tocar nessa experiência, né? O que falar então do que Srila Krishnadas Kaviraj Goswami está descrevendo para a gente, e o Prabhupada está ampliando por sua misericórdia, né? Que ele sabe, eu estou na década de 60 começando um projeto e eu sei que as pessoas que vão se aproximar de mim estão mergulhadas em rajas e tamas, né? Estão mergulhadas em rajas e tamas. Como é que eu vou fazer? Como é que eu posso fazer para elas se compreenderem o que está em Vishuddha Sattva, né? Aí Srila
Srila Krishnadas Kaviraj Goswami continua revelando o que Krishna está pensando. Às vezes, quando uma mocinha está apaixonada por um rapazinho, ela fala assim, ela fica tão apegada a ele que ela quer controlar até a mente dele, né? É super comum. Aí ela fica o tempo todo assim, o que você está pensando aqui agora? O que você está pensando? O que você está pensando? Então, é assim, essa é uma analogia que agora a gente está podendo avaliar, né, e refletir sobre o que Krishna pensa na sua intimidade. Então, essa atitude que a mocinha tem em relação ao seu amado, né, é essa atitude que nós devemos ter como bhaktas. Krishna, o que você está pensando? O que você está fazendo? Né? Que assim ele vai ficar satisfeito com a gente. E ele está revelando aqui, apari kalita purva kash chamatkara kari spurati mama gariyan esha madhurya puraha ayam aham apihanta preksha yam lubdha chittaha sarabhasam upabhoktum khamai radikeva. Então Krishna está falando, ele começa uma pergunta: quem manifesta uma abundância de doçura maior do que a minha própria doçura? Doçura esta que jamais foi experimentada antes e que faz com que todos fiquem maravilhados. Quem é essa pessoa? Quem tem coragem de manifestar uma abundância de doçura superior à minha? Ai de mim, eu próprio, com a minha mente confusa, ao ver esta beleza, impetuosamente desejo desfrutar dela como Srimati Radhika. Muito forte. Krishna, muito humilde, né? Se parar para pensar, né? Isso é o verdadeiro sentido de humildade, né? Ele é Ishvara para. Esse verso é muito importante se você guardar. Você sabe? Ishvara Parama Krishna, Brahma Samhita, verso 1, esse 5º capítulo. Com esse verso você pode falar sobre Vishnu Tattva, né? Bhagavad Tattva. Ishvara Parama Krishna, Satchidananda Vigraha, Anadi Adi Govinda, Sarva Karana Karana. Porque do ponto de vista de Tattva Siddhanta, Krishna é a fonte original de todas as manifestações divinas, inclusive Srimati Radhika. Não é? Krishna é a fonte de Srimati Radhika. Krishna, na verdade, Srimati Radhika não é diferente de Krishna. Mas ela é fonte, ela é Shakti dele. Mas aqui, ele nessa lila transcendental, ele está manifestando a sua derrota diante da grandeza, né, das experiências, do sentimento, do amor de Srimati Radhika. Então isso quem mais, além de Rupa Goswami, poderia, porque esse verso é Krishna revelando o seu pensamento, a sua ansiedade por experimentar a mesma coisa que Srimati Radhika no Lalita Madhava, né? Vidagda Madhava, Lalita Madhava, Ujjvala Nilamani, Shri Bhakti Rasamrita Sindhu, Utkalika Valani. Se a gente não ler esses livros de Srila Rupa Goswami, então a gente não vai entender Radha Krishna. A gente não vai conseguir, nem intelectualmente a gente vai entender o que acontece. Ele foi falado pelo Senhor Krishna quando ele viu a beleza do seu próprio reflexo numa fonte cheia de joias em Dwarka. Né, aqui, ele está em Dwarka, mas é como as Dwarka Ramanis, como as Mahishis, sabe, Mahishis, tem os Maharajas e as Maharanis, as Mahishis. As Mahishis de Dwarka vivem confusas. Você lembra que a gente estava assistindo uma peça em que elas ficam assim, como pode, né? Ele se casa com 16.108 rainhas. Ele mora com cada uma de nós em um palácio diferente para cada uma de nós. 16.108 palácios, 16.108 rainhas,
Ele tem 10 filhos e uma filha com cada uma de nós. Mas ele não está satisfeito. Como pode, né? Isso está no. Isso é revelado em profundidade no livro A Origem da Oferta, que pela graça de Gurudeva deve sair em breve. Como que as rainhas de Dwarka, quando Srimati Rohini Devi aparece para visita a Dwarka, elas conseguem extrair dela a essência do amor das Brajaramanis. Krishna Madhurera Eka Swabhavika Bala Krishna Yadi Nara Nari Koroya Chanchala. A beleza de Krishna, agora quem está falando é Krishna Das Kaviraj, está dizendo que a beleza de Krishna tem uma força natural. Krishna Madhurera Eka Swabhavika Bala, né? Uma força natural, Balarama. Ela mexe com os corações de todos os homens e mulheres, começando com o coração do próprio Senhor Krishna. Forte, né? Ela mexe com o coração de todos os homens e mulheres, não só das mulheres, todos ficam. Shavane Darshane Akarshaye Sarvaman Apane Aswadite, Aswada, se lembra? Aswadite, saborear. Krishna Korena e Atana. Todas as mentes se sentem atraídas ao ouvirem a doce voz de Krishna e a sua flauta, ou ao verem sua beleza. O próprio Senhor Krishna, ele próprio, mesmo ele, faz esforços para saborear essa doçura. E Madhurya Amrita Pana Sada Ei Kare Trishna Shanti Nahi Trishna. Trishna quer dizer sede, né? Bade Nirantari. Trishna Shanti, a satisfação da sede, quando você mata a sede. E Trishna, como uma das anatas é Trishna, né? É a sede de desfrutar desse mundo, que se subdivide em várias categorias de sede, né? É um dos aparadas, perdão, um dos anatas. A gente tem sede de desfrutar desse corpo, tem sede de desfrutar dos planetas celestiais, né? Mas aqui Srila Krishna Das Kaviraj Goswami está falando da sede verdadeira, né? A sede de quem sempre bebe o néctar dessa doçura, da doçura de Krishna, nunca é saciada. Pelo contrário, essa sede aumenta constantemente. Né? Se lembra como Janamejaya, né? Logo no começo do Brihad Bhagavatamrita, o que ele fala para o seu guru dele? Jaimini Rishi, se lembra? Mesma coisa ele fala. Ele está falando diretamente sobre o Srimad Bhagavatam ou qualquer kata falado pelo seu Gurudeva, né? Então, vamos ver o que mais essa infinitude de néctar está sendo revelado. Atrita Haya Kare Vidhira Nindana Avidagda Vidhi Bhala Najani Srijana. Semelhante pessoa, essa pessoa que sente sede, mas nunca é saciada, a sede dela, estando insatisfeita, começa a blasfemar o Senhor Brahma, dizendo que ele não conhece a arte de criar bem e é simplesmente alguém inexperiente. Agora acho que Srila Krishna Das Kaviraj vai citar aquela passagem do discurso das Gopis que falam isso sobre Brahma, que ele inventou esse negócio de se ficar piscando de vez em quando, os olhos piscam, né? As pálpebras se fecham para lubrificar os olhos, né? Porque você fica o tempo todo assim. Mas elas, vamos ver se ele vai falar sobre isso. Não, por enquanto não vai falar sobre isso, mas vai falar sobre coisas parecidas. Koti Netra
Nahi Dila Sabe Dila Dui Tahati Nimesha Krishna Ki Dekiba Mui. Dekiba, né? Dekiba é ver, aqui é o futuro, verá. Dekiba é verá. Koti, 10 milhões, aqui Prabhupada traduz como 10 milhões. Koti Netra, a gente canta Bhajam Iradham Aravinda Netram, Netra, são os olhos. Koti Netra Nahi Dila, Dila, de, da, é o verbo da, dia, né? São diferentes formas, passado, presente, futuro, do verbo dar. Então ele está dizendo, essa pessoa continua blasfemando o Senhor Brahma, dizendo que ele não deu milhões de olhos para podermos ver a beleza de Krishna. Ele só nos deu 2 olhos, e mesmo esses 2 olhos piscam. Como então verei, essa pessoa está pensando assim, como então verei o amoroso rosto de Krishna? Estou o tempo todo piscando. Agora, as gopis, agora vem uma afirmação das gopis, né? Rasa Siddhanta. Então, Shila Krishna Das Kaviraj está apelando, agora está apelando feio mesmo, não tem como ganhar essa batalha. Não tem como a minha mente chegar para Krishna Das Kaviraj e falar assim, não, acho que isso aí que você está falando não faz sentido, não tem perfeição. Porque ele está apelando para as gopis. Atati yad bhavan ani kananam truti yugayate tvam apashyatam. Apashyatam, quer ver? Apashyatam é daqueles que não veem, né? Kutila kuntalam shimukam chate Jada udikshatam pakshma krit drisham. Então isso é sânscrito. É a palavra Samskrita. A gente fala sânscrito, mas a palavra que se refere a esse idioma é Samskrita. Skrita quer dizer escrita, e Sam, perfeito. Perfeito. Então, Samskrita. O idioma perfeito. Então aqui, as gopis falam Shimukam. Sabe o que é? Mukam karotivachanam tangum nungayate. Mukha. Assim, Brahma hote chatur mukha. Conhece a canção? Krishna Krishna Hare Hare Mahadeva Panchamukha. O que significa chatur mukha? E Mahadeva Panchamukha. Chatur é o número 4, né? Chatur. Ek, due, tri, chat, Panch, Shat, Sata, Ashta, Nav, Dash, Ekadashi, né? Então Chaturmukha é porque Brahma tem 4 rostos, Mukha. Então aqui elas estão falando Shimukham, né? Estão falando do belo rosto. Então elas usam Shimukham. Elas se referem ao rosto de Krishna, mas colocam Srimati Radhika na frente. Porque Shri, quem é a personificação de toda beleza? Srimati Radhika. Então as gopis dizem, ó Krishna, quando você vai para a floresta durante o dia e nós não vemos o seu belo rosto, que está embelezado ou rodeado por seu lindo cabelo encaracolado, metade de um segundo torna-se tão extenso como toda uma era para nós. Então, Srimati Radhika fala isso também no Shikshastra, né? Tugaitam nimishana chakshusha pradushaitam. Ela está dizendo que 1 minuto, 1/10 de segundo na ausência de Krishna, a sensação no coração é que está passando uma yuga inteira. E nós consideramos, continuam as gopis, o Criador que colocou a pálpebras, isso aqui é pálpebra, né? Eyelids, né? Pálpebra, isso aqui,
colocou pálpebras nos nossos olhos, nós consideramos, who has put eyelids on the eyes we use for seeing you. Então, e nós consideramos o Criador que colocou pálpebras nos olhos que nós usamos para olhar para você, nós o consideramos um mero tolo. Então, veja só a posição das gopas. Brahmaji, ele recebe Gyan, Shrijami Gyan, né? Como pode-se dizer assim, ele recebe conhecimento sobre a criação, sobre como criar. Peraí que eu vou ter que atender que eles chamam grande Didi, tá? Jai Shri Radhe, Dandavad Pranam, Didi. Jai Shri Radhe, Hare Krishna, Dandavad Pranam. How are you? I'm talking now. I'm in the middle of, I'm Do you want to talk now? I have 8 minutes to finish a meeting I have every morning with devotees around the country. Can I call you in 8 minutes? Okay. Or would that be late? Yeah, please offer them my reasons. Okay. No, it's fine. Please offer them my reasons. I'll be back to you soon. Thank you very much. Dandavad. Ela mandou reverência para você, Shrimati Shamarani Didi. Eu a consulto para praticamente tudo que eu faço, menos as coisas mundanas, tipo ir ao banheiro, essas coisas. Ela é minha Shiksha Guru Mataji. Né? Então, esse verso é do Srimad Bhagavatam, verso 31. Né? Então, os gopis estão fazendo uma reclamação com Bhagavan, que na Gita diz que ele é Aham Sarvasya Prabhavo Mata Sarvam Prabhatate. Aí depois continua outro verso do capítulo 82, Gopyascha Krishnam Upalabhya Tirad Abhishtam Yat Prekshane Drishishu Pakshma Kritam Shapanti Drigbir Ridikritam Alam Paribrabhya Sarvas Tadbhava Mapur Apinitya Yujam Durapam. As gopis viram o seu amado Krishna em Kurukshetra após um longo período de separação. Nesse contexto você pode usar a palavra separação, né? Porque elas estão separadas. A Lila Yoga Maya faz com que elas se sintam distantes de Krishna, mas elas não sentem separação de Krishna. Elas sentem saudade. Então nós estamos tentando corrigir esse uso indevido da palavra, né? Porque a língua portuguesa é praticamente a única língua ocidental que tem uma palavra para demonstrar o que você sente. Haribol. Quando alguém está longe de você, você sente saudade dessa pessoa. Então, as gopis viram o seu amado Krishna em Kurukshetra depois de muito tempo, né? Já tinham praticamente 70 anos. Elas o trouxeram para perto e o abraçaram em seus corações. Ele estava cheio de gente em volta, Vasudeva aqui, né? Um bando de soldados, general, elefante, carruagem. Então elas fizeram isso nos seus corações por intermédio de seus olhos e experimentaram um júbilo tão intenso que nem sequer os yogis perfeitos podem alcançá-lo. As gopis amaldiçoaram o Criador por ter criado pálpebras que interferem na sua visão. Então isso se a gente quer saber o que é Bhakti, né, a gente tem que estudar o comportamento das gopis. É como uma vez um discípulo escreveu para Prabhupada dizendo que um devoto estava falando sobre Gopi Bhav, estava lendo Shri Chaitanya Charitamrita com Adilila capítulo 4, né, e que estava falando sobre os passatempos íntimos entre Radha e Krishna, que estão no livro de Krishna, a suprema personalidade de Deus. Aí Prabhupada respondeu: sim, devemos ter cuidado
sobre falar assuntos íntimos relacionados a Radha Krishna, mas isso não significa que a gente deve boicotar as gopis. Você não vai eliminar as gopis do seu imaginário, né? Dos seus anseios, né? E se você está praticando o bhakti para fazer qualquer coisa menos do que alcançar a poeira dos pés de lótus de Shrimati Radhika, você está completamente equivocado, né? Krishna Valokana Vina Netra Paula Nahiyan Ye Jana Krishna Deke Sei Bhagyavan. Não há como se diz, não há perfeição. Deixa eu ver qual é a palavra não há fruto para os olhos, para o ato de ver, de enxergar, que não seja ver Krishna. Quem quer que o veja é de fato a pessoa, é afortunadíssima, um superlativo, né? Por exemplo, você pode ser mais afortunado que eu, né? Mas quem vê, quem tem o darshan de Krishna é afortunadíssimo. Então o superlativo exatamente está comparando um objeto e dizendo que esse objeto está acima de todos os outros. Então se eu digo que você é afortunadíssimo, estou querendo dizer que você é mais afortunado que todas as pessoas. Por isso você é afortunadíssimo. Mas eu digo, se eu falo que você é mais afortunado do que alguém, é só uma comparação entre você e uma outra pessoa, né? Então é Purna, Purnata e Purnata. Narayana é Purna, Rama é Purnata e Krishna é Purnata, que ele é superlativo. Então nós vamos encerrar aqui com um verso, novamente um verso do Srimad Bhagavatam, em que Krishna, na verdade, as gopis estão continuando a derramar o néctar do seu Harikatha, né? Sempre é bom lembrar que Srila Vishnu Chakravarti Thakur, naquele verso, Aradhya, outro verso importante para decorar, Aradhya Bhagavan Brajesha Tanayas Tadam Vrindavanam Ramya Kachit Upasana Braja Badu Vargana, né? E a Kalpita. Então aqui Srila Vishnu Chakravarti Thakur está, num verso só, ele está apresentando a essência de toda a filosofia de Mahaprabhu. E segundo essa filosofia, ele diz que Mahaprabhu, a fonte de autoridade dele é Srimad Bhagavatam, e que no Srimad Bhagavatam o modelo supremo de devoção a Krishna são as Braja Badu Bhagana, são as gopis, as Brajamanas, né? Então assim, a gente precisa. Esse verso é de Srila Vishnu Chakravarti Thakur, mas eu não me lembro se ele também consta no. Porque Srila Vishnu Chakravarti Thakur é posterior a Krishna Das Kaviraj, né? Então ele deve constar em algum texto de Srila Vishnu Chakravarti Thakur. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Go Premanandi. Gente, eu vou desligar rapidinho, porque a Didi disse que vai para a aula de yoga. Uhum. Vamos ver se ela atende. Vou desligar aqui com vocês. Vante Kalpa Turvashak, Kripasindu Vevacha, Pachitanam Pavanibhu, Vaishnaveva Namo Namaha. Jai Guru
Shri Guru Goranga Gandharvika Giridhari Radharaman Bihari Ju Ki Jai.